Então aqui estão os templos dos vivos, né? O mundo dos vivos acontecia desse lado do Nilo. Tanto quando Moisés fugiu, ele teve que atravessar aqui o Mar Vermelho, né? Então, esse lado era o lado dos vivos. Então, quando Abraão tem aquela promessa que a gente acabou de ver aqui, ó, do grande rio do Egito, né? Do Nilo. E tinha um nome que a gente já poderia usar para falar Nilo, já disfarçaram falando grande rio do Egito. Depois disfarçaram mais ainda, falando não é Nahar, não, é Nahal. Mas você vai no original, é Nahar. Então é grande rio, não é pequeno. Mas tudo bem, faz sentido eles esconderem, senão é da BO, né? Então vocês vão ver agora, o que tem a ver com Israel é a grande Israel, né? É justamente aqui, ó. Do grande rio do Egito até o rio Eufrates. Então, há a possibilidade do desdobramento messiânico fazer o quê? Incluir toda a parte aqui viva, porque a gente vai reorganizar o mundo, certo? Então a gente tem essa guerra, tem essa explosão, essa destruição, tribulação, grande tribulação. A nossa nação, com tudo que tem, ela consegue criar uma ilha própria. Aqui a América do Sul, Atlântida, consegue ser autossuficiente. Ali a gente consegue salvar eles, proteger, reciclar depois. Então aí o processo messiânico daria uma chance de aqui no meio você criar Israel messiânica sem derrubar sangue. Não, ele vai voltar salvando, protegendo, criando um paraíso no meio da destruição. Com tecnologia, reciclando tudo isso. Então desde o Nilo até o Eufrates, certo? Que está aqui. Então a Israel prometida ali para Abraão seria a parte viva. Porque Moisés, o povo judeu teve história aqui. Certo? Então desde o Nilo ao Eufrates, você teria aqui nesse centro do mundo, talvez aqui, né? Então para lá tá o reino dos mortos, tá as pirâmides, as tumbas, os faraós. Então um reino de acesso quântico, do lado de lá do Nilo. Aqui, Torá viva, conhecimento, magia, tecnologia limitada, os 144 mil, eles têm um acesso ao quântico, tanto pela Jerusalém celestial, que pousa como metaverso sobre a terrena, dando acesso em nível de informação, né? Quanto acessando as margens aqui dos mundos luciferianos ao redor, cada um com a sua tradição, conectando os pontos, certo? Então isso aqui seria um ponto de salvação, que seria uma promessa messiânica, que os fariseus querem cumprir artificialmente, mesmo que ponha o mundo inteiro contra eles e que seja na bomba, na paulada, porque aí hoje em dia já é possível, né, na cabeça deles fazerem isso. Então o Trump está querendo ser o Messias cristão, que devolve a maior Israel prometida, ao mesmo tempo que cumpre o que os fariseus, que se dizem judeus, não aceitam o Messias, querem, para impor o seu poder no centro do mundo, ao redor de todos os outros que foram feitos para servi-los, conforme o Talmud fala, não a Torá. Então a Torá, ela é grata ao Egito. Respeito ao estrangeiro, que vocês foram estrangeiros no Egito. Então aqui tem história judaica. Então por um lado, quando dá todo o BO, por um lado você pensa, pô, vamos entregar metade do Egito para Israel? Se for a verdadeira Israel seguindo a Torá, a gente vai estar protegendo a metade viva do Egito, enquanto a metade morta tem o acesso quântico. Depois de 1000 anos que dá o BO, entende? Essa parte aqui, ó, fica muito mais perdida sem regra do que esses que estão tentando fazer melhor. Mesmo que seja encarando a margem ali com o Talmud, eles acreditam que estão fazendo certo, tentando fazer o certo, porque eles têm a Torá que eles têm que manter de um jeito ou de outro, mesmo que seja disfarçando. Tem que manter uma coerência ali, porque senão perdem a coesão. Então aqui a parte viva do Egito estaria salva na pureza da Torá, se fosse dentro desse parâmetro. Enquanto a parte morta, a parte das pirâmides, a parte quântica, estaria nos 1000 anos com acesso das nações. Então nós reinamos juntos sobre as nações e sobre Israel, né? E nós reinamos juntos. Humanamente, eles também estão na divisão desse reino. 144 mil é como se fosse a divisão do quântico. Nós estamos aqui, nós somos o acesso eterno da luz a qualquer cor. Mas aqui eles têm nome, cada cor, cada ângulo. 144 mil vão representar as tendências
mais variadas possíveis dentro da postura lógica da própria Torá, que tem uma limitação muito menor do que o degradê ao redor. Então esses que ficam de Salvador, porque eles têm acesso ao infinito ao redor, aos deuses, depois ficam de traíras, porque eles tinham acesso ao capeta, enquanto o povo estava preso aqui, tendo que ser um livro vivo. Então o que era presente, o coração vira punição. O Deus continua o mesmo. Então ele se altera diante da alteração do movimento, que é a própria humanidade. Ali ele vive o tempo. Então ele é o que será. O eterno continua eterno porque o tempo se moveu. Senão como que você ia saber o que é eterno? Então aí os paradoxos da matemática vai se conectando. Então veja, desse lado aqui do Egito, você tinha... Desse lado do Egito você tem o lado dos mortos, que ficaria fora dessa grande Israel. Então o que o Trump está querendo? O que tem a ver? Então a gente tem esse canal aqui no Irã, esse canal aqui que é muito importante aqui, ó. Passa tudo por aqui. A China não pode deixar... Voltando ali, pro Trump conquistar isso aqui, para não confundir vocês, certo? A gente estava falando do quê? A grande Israel. Então, aonde os interesses de um cristão que quer ser o Messias cristão se conecta com o interesse dos falsos judeus, que se dizem judeus e não são, mas são ateus, fariseus. Se conecta aqui, eles querem a grande Israel. Um de forma humana, para impor o seu poder, de forma, mesmo que seja quântica, mas científica, não respeitando Deus, nada. Eles acham que podem manipular uma fórmula da engrenagem, conhecendo o processo. Se não fosse o Espírito Santo e o mergulho da morte, poderiam mesmo, né? Mas o próprio paradoxo plasma o contraste, que é o mergulho de Cristo na morte. Para poder inverter o ponto de vista e, através do paradoxo, torná-los tolos ao invés de sábios. E nós, de tolos, viramos sábios, conforme prometeu. Então, por aqui, o Trump, para impor isso aqui, ele precisa lutar com quem ia impedir primeiro. Quem que tem força? Quem que ia se atrever aqui primeiro? Que sobrou. Isso aqui já está acontecendo faz tempo, não é só o Trump. É o Rothschild, Soros, os que se dizem judeus e não são, com o domínio do dólar lá, da BlackRock, certo?